Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo e aqui estamos dando continuidade à nossa playlist aqui de da disciplina de modelagem e simulação ou simulação de sistemas. Enfim, a ideia aqui é que a gente está fazendo uma complementação, uma releitura dessa disciplina, contemplando o uso de Python e inteligência artificial. E se você puder comentar, curtir, compartilhar, é importante porque o algoritmo do YouTube ele está registrando agora esse tipo de informação para poder divulgar se você achar interessante o conteúdo. Se for útil para você, considere fazer essas ações para que a gente possa divulgar mais esse conteúdo para outras pessoas. Então, o que que é a nossa aula de hoje? A gente vai comentar uma prática que foi feita em sala de aula, né? E que gerou uma série de dados. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Aqui, nessa prática em sala de aula, a gente fez uma simulação de uma cantina, tá? E o que foi gerado, basicamente, foram dados em que a gente registrou quando que as pessoas chegavam para ser atendidas e quanto tempo elas levavam para ser atendidas, tá? Essa atividade é importante porque ela vai servir de base, primeiro, para a gente montar uma série de estatísticas, como é que faz coleta de dados, análises estatísticas, e fazer uma série de verificações para saber se a gente consegue aplicar a teoria de filas. Então, uma das próximas aulas, inclusive, vai tratar aí dos diversos modelos de teoria de filas, que são os modelos que são abordados junto lá na disciplina de simulação, em especial do tópico de simulação a eventos discretos, tá? Então aqui vocês veem, foram feitas duas simulações, tá? Isso aqui está numa planilha eletrônica dentro do Google Drive. E aí o que a gente fez? A gente abriu aqui um Google Colab, tá? Então a primeira coisa interessante do Google Colab é que eu posso utilizar o Google Colab para usar comandos, né, intercalados por texto, mas comandos em Python. E tem um comando bastante útil aqui, pessoal, que eu queria até compartilhar com vocês. Então, por exemplo, se eu vier nesse arquivo aqui, né, que está no Google Drive, copiar esse link, e aí eu pego esse linkzinho bonitinho aqui, né? Então vocês vejam que o link que eu copiei, que eu gerei a partir daquele documento do Google Drive, ele tem um identificador, esse aqui é o identificador, tá? E aí se eu pego esse identificador e ao invés de colocar aqui Edit Sharing, se eu coloco aqui ao final Export, interrogação format igual a XLSX, isso aqui me permite fazer uma leitura direta sem precisar fazer login, porque eu deixei compartilhado o arquivo, né? O arquivo está anônimo, então está tudo correto, não tem informação de ninguém ali dentro, tá? Não dá para identificar ninguém ali dentro, nenhuma pessoa específica. Então, com isso, você pode utilizar essa informação como estudo de caso, tá? E o mais legal aqui é que eu posso, como essa planilha ela tem duas abas, simulação 1 e simulação 2, você pode definir que tabela de que aba você vai ler, através desse sheet name aqui, esse parâmetro sheet name, igual a simulação. Aqui eu falei que não tem cabeçalho, né? Porque na verdade o que acontece? Quando você lê esse dado aqui, ó, você não quer desprezar a primeira linha, que tem atendimento, chegada, enfim. Essa informação ela é redundante, porque na verdade o cabeçalho está na segunda linha. Então o que que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que fazer uma limpeza nesses dados aqui, tá? Então uma forma de fazer limpeza é você, por exemplo, copiar esses dados, né, que inicialmente estão nesse data frame 1, tá? E depois que você fez a cópia nesses dados, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então, depois que você fez isso, o que que vai acontecer? Você vai copiar da primeira linha para baixo, né? Então, essa nova tabela de dados, você vai copiar toda a informação que está aqui, né? Então, você joga, na verdade, fora essa primeira linha, que não tem uma informação, enfim, que vai ser utilizada, tá? E depois, o que que você faz? Você pegou a informação que está na primeira linha, agora a nova primeira linha, né? Você passa essa nova informação da primeira linha para o cabeçalho, para os nomes de cabeçalho. O que que são os nomes de cabeçalho? Ó, df1 copy.columns. Então, se você, por exemplo, fizer df1 underline copy.columns,
você tem a informação de cabeçalho. Eu vou fazer aqui para vocês verem da tabela. Que no nosso caso aqui não tá legal, tá? A gente vai alterar. Então o que que acontece, ó? Justamente são valores numéricos. Só tá 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, até 10, tá? Então o que que eu faço? Esse df columns eu quero alterar. Eu quero pegar a informação que está na primeira linha dessa nova tabela, né? Que é a df1 underline copy, que são essas informações aqui para colocar no cabeçalho das colunas. E ao fazer esse comando aqui, eu faço essa ação. Uma vez feito essa troca de nomes, feito esse cabeçalho da maneira correta, com os nomes corretos, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar o que sobrou da tabela para apagar, para sobrepor o que havia na tabela, tá? Então é isso que eu faço aqui, ó. E aí com isso, essa nova tabela fica com o cabeçalho correto e com os dados corretos, tá? E uma coisa importante é que repara que toda linha sempre tem um índice ao lado dela. Esse índice é importante você dar um reset, porque depois, se você quiser recuperar a informação de uma determinada linha dessa tabela, você vai ter que usar esse número que aparece ao lado de cada linha, que é um index, tá? Então, como é que você faz isso? Você dá def1 underline ponto reset index e você tem que salvar essa alteração. Você tem que salvar essa alteração feita no index. Então, você tem que fazer isso aqui, o resultado dessa operação tem que cair dentro do próprio df1 copy. Se você não faz esse igual aqui, essa operação não é salva e esse índice aqui, esse reset de index, não é guardado, ou seja, não acontece de fato, tá? Legal, então aqui eu tenho que fazer esse carinha daqui, ó. Vou fazer essa operação. Aqui, quando eu dei o play, ele executa esses comandos, tá? Aqui eu dei um play de novo, ele executou os comandinhos. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma verificação em relação ao quê? A informação que está aqui justamente no index 0, né? Eu vou verificar que o df1 underline copy.iloc, ou seja, isso aqui você vai pegar, vai fazer um recorte da primeira linha da tabela que vai ter aqui 2100008. Vamos verificar aqui, ó. 2100008. E aqui aparece a denominação, o nome de cada coluna, né? Então aqui é o valor. Se eu quisesse souber, por exemplo, né? Os valores que estão na primeira linha, na segunda linha, eu uso index 1, né? Então esse index aqui, ó, ele é importante para você poder aplicar esse comando iloc. Por isso que a gente tem que dar aquele reset e guardar a ação, né, o resultado daquele reset, tá? Senão depois, se a gente quiser recuperar informação das linhas da tabela através do iloc, com o index, com esse valor de index aqui errado, isso vai dar problema para a gente, vai dar dor de cabeça. Então, ok. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui, pessoal? A gente tem a possibilidade, e a gente vai precisar dela, de criar um dicionário de listas, tá? Então, como é que pode ser um dicionário de listas? Suponha que eu tenho uma primeira lista de valores aqui e uma segunda lista de valores, tá? Então, para eu recuperar essa informação contida nessa lista, ou a lista completa, eu posso associar um nome chamado aba1. Ou posso ter um segundo nome aqui, que é o aba2, que é essa segunda lista, tá? Então, você veja o seguinte, o que eu fiz aqui? Primeiro eu criei um dicionário vazio. Então eu botei df underline dict igual a dicionário vazio. E aí eu botei a denominação, que é a chave, né? Associada ou atrelada a essa lista. Então aqui tem, ó, chave. Qual que é a lista? É essa. Então, quando eu fizer df underline dict, o nome da chave, ele automaticamente substitui isso aqui pela lista, pelo conteúdo da lista, que é o valor atrelado a essa chave nessa variável que é uma variável dicionário, tá? Então aqui vocês veem que eu posso fazer um dicionário de listas, né? E isso é interessante porque a gente vai usar agora, tá? Então todo esse conhecimento, ele é importante por quê? Porque agora a gente vai organizar a nossa leitura dessa planilha de dados aqui
de uma maneira muito mais interessante, muito mais estruturada. Como assim? Então vejamos aqui, ó. Eu vou rodar, né, só para a gente, enfim, fazer esse passo. Eu venho aqui, ó, e vou ter o seguinte. Primeira coisa, eu vou ler, aqui é o endereço de internet tal que eu posso extrair os dados dessa planilha aqui, dessa planilha online, tá? Lá do Google Drive. Aí eu ponho os resultados dentro do DF. Só que esse data frame, na verdade, ele está sendo lido, né? Desse jeito aqui, ele não está sendo lido corretamente, né? Por que ele não está sendo lido corretamente? Porque você tem que ter o sheet name, nome da aba. Então, isso aqui, na verdade, eu poderia até comentar. Posso comentar, é melhor para não dar confusão. Aqui, ó, eu tenho o nome das abas. Eu já sei de antemão. Poderia fazer um comando em que eu faço a leitura e ele me fornece o nome das abas, mas eu estou simplificando aqui para não ficar muito complicado, tá? Enfim, se vocês quiserem, põe no comentário aí, de repente eu faço um vídeo aí que ele também, como é que você extrai os nomes das abas e tal, de repente eu faço um videozinho especial aí, se tiver uma demanda interessante, tá? Aqui você veja que eu tenho um dicionário que vai ser um dicionário de data frames, tá? Então, esse dicionário de data frames, o que eu vou fazer? Para cada aba, então eu tenho aqui uma lista de abas, né, uma lista de nome com o nome das abas, e aí para cada nome de aba, eu venho, e aqui eu vou preencher esse dicionário de data frames com o nome da aba, então o key, né, a chave do dicionário ali, vai ser o nome da aba, e atrelado àquele nome da aba, eu vou ter um data frame, vai ser esse PD Read Excel, né? Aqui não está muito eficiente porque eu deveria ler com pandas e depois do pandas extrair cada aba, né? Mas enfim, dá certo, tá? Daria para fazer melhor esse código. Depois, se vocês quiserem, comentem aí como é que vocês poderiam melhorar esse código. Dá para melhorar. Eu já vi aqui uma melhoria interessante para não ficar toda hora lendo arquivo de internet. Você faria a leitura uma vez e depois extrai o data frame para cada aba, tá? Aqui ele vai imprimir o resultado, ou seja, o que está dentro daquele data frame. E aí o mais interessante é que ele pegou esse data frame aqui, só que esse data frame ele vem bruto, né? O que é esse data frame? É justamente essa primeira tabela aqui, ó, sem limpeza nenhuma. Todas essas operações de limpeza que a gente fez aqui, elas vão ser colocadas numa função. Então tudo que a gente fez aqui e explicou, que ficou meio rápido, mas se você quiser pausa o vídeo, volta lá, tenta fazer. Minha sugestão está nessa função clean data. Então o que tem no clean data? Eu peguei o data frame bruto, aí eu peguei só a primeira linha, peguei a partir desse novo data frame, peguei a primeira, a partir da segunda linha, né? Desculpa. Aí eu peguei a partir da segunda linha, peguei as informações da segunda linha e transformei em informações de cabeçalho, de coluna da tabela. Aqui eu peguei a partir da primeira linha dessa nova tabela e resetei o index. Só que aqui eu não fiz df igual a df reset index. Por quê? Porque eu botei drop true e in place true. O que é o in place? Ele já faz aquele df igual a df.reset. É aquele igual. Df igual, tá? Não preciso quando eu ponho in place true, tá? E o drop, ele não vai armazenar o index antigo, que era uma coisa que acontecia aqui, ó. Tá vendo essa coluninha aqui, ó? Index. Ele armazena um index antigo. Ele preserva, ele joga o antigo fora, mas guarda essa informação, criando uma nova coluna chamada index. Eu não quero isso, eu não quero ficar guardando essa informação. E aí, para isso, eu ponho dentro do df clean, né? Drop igual a true, tá? Drop igual a true. E retorno o df modificado, tá? Essa função pode ser muito melhorada, muito. Tem algumas ineficiências aqui, comentem se você viu alguma chance de melhoria, acho que é legal. Enfim. Aqui, pessoal, o que eu tenho? Para cada aba, eu vou mostrar, atrelado àquele dicionário de data frames, né? Associado ao nome, o que eu tenho de data frame. Então, eu tenho aqui, ó, justamente,
o data frame, só que ele já passou pelo clean data, né? Ele já está limpo, né? Já está no formato correto, tá? Na verdade, aqui é antes de passar pelo clean data, então eu tenho a impressão antes e depois. Então antes, vou dar um zoom menos aqui para vocês verem, ó, tem toda a tabela bruta, né? Sem a limpeza, e aqui já com a limpeza, tá? Então tem NaN, chegada e tal, enfim. Então aqui ainda não tá bacana. Aqui você já tem a tabela bonitinha, ó, tá vendo? Com cabeçalho bacana, com os dados corretos, com o index resetado, tá? Enfim, tá tudo. Aí você tem os 2 data frames ali, que é um dicionário de data frames, certo? Bacana. Aqui você tem. Você pode e deve tomar cuidado com o seguinte: o que acontece aqui? Tem muita informação que aparece aqui com num, not a number, tá? A gente tem particular interesse nessa coluna tempo de atendimento, que está tudo ok, não tem nenhum valor not a number. Essa coluna aqui entre instante de chegada também está ok. Mas para a segunda simulação, vocês vão ver, aqui está ok, tempo de atendimento. E intervalo entre as chegadas, tem um NaN aqui, ó, not a number. Isso aqui pode dar problema para a gente, para a nossa análise, tá? Aí o que a gente tem que fazer aqui? Usar o dropNaN. Então, se você pegar, por exemplo, um data frame, certo? Para esse data frame, eu seleciono informações de uma determinada coluna com um certo nome e aplico o dropNaN, ele joga fora. Isso aqui joga fora o not a number daquela coluna. Então, você, na verdade, você não joga, não altera o dado original, tá certo? Você só pega a cópia e faz a limpeza dos dados naquela cópia. Só que aqui eu botei list por quê? Porque se eu não fizer list, ele vai me dar um tipo Panda Series e eu não consigo fazer uma manipulação mais para frente que eu vou precisar. Então eu preciso botar list e transformo esse retorno de série Panda Series em uma lista. E aí você vê que na lista não tem nenhum not a number, tá? Ok, então vamos rodar esses caras aqui, ó, só para a gente ver, ó. Então aqui, ó. Ele fez direitinho, né? Tá tudo certo. Aqui ele vai retornar a lista. E aqui, o que eu fiz? Eu peguei essa operação de eliminação do not a number, que não havia, que não foi feita antes. Poderia, inclusive, melhorar minha função de limpeza colocando também esse not a number, né? Numa função só. E aí ele faz o data igual a df column name dropNaN, retorna a variável de dados. Poderia ter retornado, inclusive, como uma lista, né? Aqui eu não fiz esse retorno como uma lista, mas poderia ter botado return list, abre parênteses, data, fecha parênteses, né? Mas ok, funciona, tá, pessoal? Ok, aqui uma outra coisa que é importante, que eu queria comentar, é que eventualmente, como eu estou lendo informação de 2 abas, eu vou ter, por exemplo, eu vou consolidar esses dados em tempo de atendimento, da simulação 1 e da simulação 2, tá? E vou juntar numa lista só. Então eu vou querer, na verdade, suponho, eu tenho essa situação aqui, ó, 2 listas, e eu quero fazer uma terceira lista que tem informação da primeira lista. Se eu colocar append, né, eu vou ter esse resultado aqui de baixo, ó. Por quê? Porque eu estou adicionando ao final da primeira lista uma segunda lista, mas essa adição ele considera que isso aqui é um elemento, certo? A outra possibilidade, que é ilustrado nessa variável lista 4, que eu copiei os valores da lista 1, era simplesmente, ao invés de usar append, eu colocar extend, tá? E ao fazer o uso do extend, ele fala assim, olha, se forem 2 listas, põe tudo numa lista só. Ao contrário do append, o extend é útil para manter uma única lista, tá? Essa é a diferença entre append e extend, ok? Vamos rodar aqui só para verificar, ele vai fazer isso mesmo, tá? E por que isso é importante? Porque agora eu vou fazer esse trecho de código, e nesse trecho de código, o que ele faz? Eu tenho aqui um dicionário que você tem uma
um dicionário de métricas. Nesse dicionário de métricas, cada lista de dados vai ter um nome. Então, por exemplo, eu tenho a lista de dados relativas ao tempo de atendimento, dos valores contidos nas duas tabelas relativas ao tempo de atendimento e nas duas tabelas o intervalo entre as chegadas, que eu identifico por essa key aqui, essa chave, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu tenho um dicionário de métricas vazio. Nesse dicionário de métricas, eu vou percorrer o métrica itens, ou seja, eu vou percorrer essa chave e esse valor. Aí o que ele faz? Ele pega essa chave, né? Põe aqui dentro do dict métricas, tá? E esse dict métricas começa como uma lista vazia. Só que para cada aba, então ele vai percorrer a aba 1 e depois a aba 2, tá? Lembrando aí que as abas é uma lista de nomes das abas aqui, né? Enfim. Então isso aqui essa variável é uma lista de nomes das abas. Então ele vai percorrer a aba de simulação 1, a aba de simulação 2 para uma métrica. Então ele olha para tempo de atendimento, vem aqui, puxa esse cara, peguei. Vem aqui para simulação 2, pega essa outra informação e põe tudo numa mesma lista, usando o extend, inclusive, e aquele comandinho que eu identifiquei aqui como extract column, que foi a funçãozinha que eu dei aqui para vocês antes, tá? Que pega, puxa da coluna, né? Que você especificou de um data frame que está numa certa aba. Então, olha só que doideira, eu tenho uma certa data frame de uma certa aba e eu quero uma certa coluna. Extraio esse dado, tudo isso num comando só, e jogo aqui dentro de uma lista que depois vai sendo acrescentada conforme você vai pegando várias abas. Se tivesse 20 abas aqui, ele ia consolidando tudo depois, tá? Para uma certa métrica, que é o tempo de atendimento e aqui é o intervalo entre as chegadas. Ok? Então, tudo isso aqui, pessoal, veja, é algo bastante. Exige um tempo de. Digamos assim, se você quiser pausar o vídeo, tentar fazer, eu recomendo, porque levou um tempo para ser construído, tá? No vídeo aqui a gente dá indicativos e é claro que se você quiser pausar, parar, comentar, enfim, fica à vontade aí, tá? Bom, tudo isso aqui foi só para a gente ler e limpar os dados, tá, pessoal? Então por isso que a gente tem toda uma... E nem foi tão sofisticado assim, ou complexo assim, né? Por isso que a gente fala que é necessário muito cuidado e tudo. E eventualmente as funções aqui poderiam ter sido reestruturadas para ficar tudo num código bem limpo, uma célula só, mas eu procurei tentar fazer o mais detalhado possível, certo? Para tentar mostrar de onde vêm as coisas e como é que as coisas funcionam. Aqui, ó, então agora eu tenho finalmente o que eu queria, que são as duas listas, né, de tempo de atendimento e de intervalo entre as chegadas, que são as duas métricas que eu queria fazer estatísticas. Então, a primeira coisa importante eu mostrar para vocês que, de fato, essa variável dict métricas tem aqui, ó, a chave, tempo de atendimento, e tem a outra chave que é intervalo entre as chegadas, identificado por essas duas letras, né, com pares de letras. E aqui vem uma coisa interessante. O que eu vou fazer? A partir de agora, eu estava fazendo um desenvolvimento meio que sabendo das coisas, ou fui buscando na internet e tudo, né? Aí o que acontece? Eu cheguei para o ChatGPT e vou pedir para ele me ajudar. Inclusive aqui, esse link para essa Google Colab, né? Como é que você pode fazer? Eu posso compartilhar ele também, assim como eu posso compartilhar as planilhas, eu posso compartilhar o Colab, ele está compartilhado com vocês, e dentro do Colab eu posso colocar, eu coloquei os links para esses materiais, tá? Então aqui eu botei o ChatGPT, e a questão é que eu queria saber como é que faz para contar valores. Eu dou uma lista para ele, né? Então eu falei assim, ó, boa tarde, vamos começar os trabalhos. Eu tenho uma lista de valores para os quais gostaria de transformar um data frame e depois aplicar o comando velo underline counts. Eu já sabia, né? Mas enfim, se eu não tivesse falado, talvez ele já, enfim, poderia ter me ajudado também. Para contabilizar o número de vezes que cada valor aparece na lista. Depois preciso fazer o histograma que separa os valores em categorias obtidas a partir de intervalo de valores, tá? Aqui saiu, enfim, saiu errado. Como fazer isso em Python? Eu nem botei interrogação direito, mas enfim.
Ele fez direitinho, ele mostrou um exemplo para mim, né? Aqui ele criou uma lista, aqui ele botou criou um data frame, na verdade, tá? E aí esse comando é do data frame, né? O value counts. Então o que que ele fez? Ele contou os valores, a ocorrência do número de valores, e depois ele fez um histograma, ele fez os bins aqui. O que que são os bins? Seria uma faixa de valores, né? Então, se o valor tiver entre 0 e 10, quantos valores tem dentro dessa faixa? Ou de 10 a 20, de 20 a 30 e assim por diante, tá? Aí eu peguei esse código, copiei, colei, aqui, ó. Só que aqui, pessoal, tem um detalhe. Isso aqui foi o primeiro prompt, mas eu não gostei desse prompt, porque eu não queria que isso aqui ficasse dependente desse conjunto de valores, porque você veja que o conjunto de valores vai de 10 a 50 aqui. E ele deixou esse bins dependente dessa lista específica. Então eu peguei, eu observei isso, né? E falei para ele, olha, como gerar o número de bins, ou na verdade a lista contendo o intervalo de valores que vão fornecer para você as classes, né? O intervalo de valores que geram as classes, de forma automática. Você vê que um monte de coisa ficou implícita ali, né? Eu botei como gerar o bins. Nossa, não dá para entender o que é isso, né? De forma automática, mas ele entendeu que era o parâmetro bins do comando para gerar o histograma. De acordo com os valores contidos em lista de valores, de acordo com o parâmetro acerca do número de bins. Aí ele, ok, entendi o que você quer. Ó. Então eu tenho aqui. Ó, ele foi muito confusa essa frase, né? Mas ele entendeu muito bem. Ele falou assim: ó, vai ter um parâmetro que é o número de bins, legal. E para esse parâmetro, ele vai usar nesse outro comando que é o np bin ponto histogram underline bin underline edges, e ele usa como referência a lista de valores que foi transformada em um data frame, que é SDF valores, tá? E aqui ele põe o número de bins. Ah, ponto importante aqui. Isso aqui vai me gerar, então, pessoal, um vetor que define justamente os limites das classes. E aqui eu ponho quantas classes eu quero. Tá? Que é o número de bins. E aí, em cima desse código, aí sim, em cima desse código, eu aproveitei esse código, na verdade, tá? E olha só que bonito que fica. Então ele já faz tudo para mim, ele já conta o número de valores em cada faixa, né? E já faz o histograma. O ponto é, não tá bacana esse código ainda. Por que que não tá bacana o código ainda? Porque aqui se eu quiser aproveitar para o meu código que eu já tenho, eu tenho que pegar essa lista aqui, ó, e teria que falar, ó, a lista de valores é tal coisa e tal. Não, eu quero botar um pouquinho mais organizado. E falei o seguinte, ó, transforme a contagem de valores e a geração do histograma em duas funções diferentes, né? Então o que que eu fiz? Eu estou deixando agora meu programa mais organizado. Quando eu coloco em funções, é mais fácil de eu reaproveitar o código. Esse é o ponto. Então aqui eu tenho uma função contar valores, que tem toda a lógica que a gente já comentou, e tem também aqui o gerar histograma, que tem uma série de comandos para fazer o gráfico. Só que o que eu vou passar são os dois parâmetros aqui, lista de valores, e aqui lista de valores e o número de bins, tá? O ponto importante aqui, pessoal, é que para gerar o histograma eu preciso do número de bins, tá? Então aqui ele botou, ó, passei essa lista, passei esse número de bins, chamei as duas funções, ficou mais fácil de dar manutenção, de utilizar código, enfim. Essa é a vantagem dessa nova versão do código que foi pedida, tá? Aqui era uma versão para a gente entender, né? Uma primeira versão. Agora sim tem essa versão aqui que eu vou rodar. E essa nova versão aqui, olha só que interessante. Aqui eu fiz o teste com lista valores mesmo, deixei o código original. Só que aí o que que eu fiz? Eu passei a me lembrar o que que era o dicionário de métricas. Eu tenho as chaves, e para uma chave específica eu tenho um retorno de uma lista, que é o caso que a gente tem justamente a possibilidade de usar o código que eu acabei de rodar para vocês aqui, tá? Que tem as duas funções, ó, contar valores e gerar histograma. Maravilha. Então, o ponto agora nosso aqui, pessoal, é o seguinte.
que eu posso botar o número de bins e para cada métrica dentro do dicionário de métricas, eu falo assim, olha, qual é a métrica? Chama o contar valores, que é a função que já foi construída, para uma lista específica, né? Para a métrica, por exemplo, do TA, chama o contar valores, qual é o número de valores, e aqui gera o histograma, tá? Para um certo número de bins que está aqui. O número de bins é 6. Eu escolhi esse número, certo? E aí o que ele faz? Para cada métrica, ele conta qual é o número de valores que tem e faz o histograma correspondente, tá? Então, para a métrica do tempo de atendimento, deu algo talvez aí próximo de uma normal, não é exatamente uma normal, porque ela está deslocada um pouco, né? E aqui você tem uma outra métrica que é a do intervalo entre as chegadas e deu algo parecido com uma exponencial, tá? Muito próximo aí de uma exponencial negativa. Aí, ok, com essa informação agora, com essa análise, eu sou capaz de usar um post aqui que é muito interessante, tá? Inclusive no link aí também para esse post dentro do Google Colab, que basicamente, vou resumir o post aqui, pessoal. Você dá um histograma aqui, e aí ele monta para você automaticamente. É uma biblioteca muito boa chamada Fitter, disponível gratuitamente no Python. E aí ele vai fazer o ajuste de curvas para. Ele vai fazer vários testes, né? Tem vários testes aqui, é comentado, eu não vou entrar no detalhe aqui. E ele fala assim: ó, a melhor aqui que deu é normal, é a gama, log normal, que quadrado, exponencial negativa, enfim. E aí tem outras possibilidades também de funções aqui, um monte de funções, certo? Que são interessantes. Aqui eu vou mostrar para vocês. Tem aqui esse detalhamento, inclusive, dessas métricas, pessoal. Eu usei o chat GPT para me explicar, tá? Aqui você faz aqui você vai ter que, para usar essa funçãozinha do fitter, que é muito útil, vai dar um pequeno problema, mas não esquenta a cabeça, tá? Ele tá instalando, você tem que fazer isso toda vez para ele reconhecer a biblioteca, infelizmente, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma outra sugestão, ponha nos comentários. Olha, ele vai dar reiniciar a sessão, reiniciar a sessão. O que significa isso? Tudo que eu rodei até agora foi perdido. Quer dizer, ele deixou de carregar na memória, tá? E aí eu vou mostrar um truque para vocês, como é que vocês podem... Por que que é importante estruturar desse jeito aqui? Por que que eu faço isso aqui, ó? Então, eu ponho essa estrutura de... Ponho um texto, né? Põe em cerquinha e organizo em seções e subseções, tá? Porque eu posso recolher o código e aí, com isso, eu posso selecionar, rodar grandes blocos de código, certo? Então, aqui, ó, eu posso vir aqui e já rodo várias células, né? Claro que eu poderia vir aqui em ambiente de execução e mandar rodar tudo, mas aí eu vou rodar até o final e eu não quero isso, tá? Então, ele já rodou aquele monte de células que tinha antes. Aqui, deixando oculto, fica mais rápido, mais fácil, tá? Muito bem. E aí, o que acontece aqui, pessoal? Agora eu venho pro... Se você quiser instalar de novo o Fitter, pode. Ele não vai dar aquele pau de precisa reiniciar o ambiente, que já está instalado, né? É só a primeira vez que você manda rodar essa célula que dá esse pequeno problema. E aqui, ó, eu venho e aí sim eu posso usar o ajuste de curvas para as informações, para as métricas que eu extraí dessa planilha de dados, tá? O ponto importante, pessoal, é que aqui eu botei, por exemplo, o parâmetro Common Get Common Distributions. Tá? Eu poderia botar outras distribuições, mas ele vai pegar as distribuições mais frequentemente que aparecem, tá? E aí, dentro dessas distribuições, ele mostra aqui, ele põe uma espécie de ranking, tá? Que tem várias métricas de estatísticas importantes acerca das distribuições do ajuste de curva feito para saber qual é a melhor distribuição. Aqui, a exponencial, que era uma distribuição esperada para o intervalo entre as chegadas, bateu com o que a gente precisava, né? Então, eu estou usando aqui a métrica do intervalo entre as chegadas. Tá perfeito aqui. Uma observação importante é que essa A e C e B e C, quanto menor, melhor, tá? E então, o que acontece é o seguinte. Você veja que o A e C é uma medida que penaliza o ajuste do modelo, né? Um A e C menor indica um modelo melhor, tá? B e C é idem. Assim como o A e C, o B e C menor indica um modelo melhor. E aí o que acontece
é que nessa tabela, esse A, e C e B, C, o melhor valor é para essa distribuição, tá? Porém, essa estatística aqui, que é atrelada ao teste de hipótese que a gente tem que fazer para saber se o ajuste de curva está adequado, não deu não deu um bom valor, tá? Não deu o menor valor possível, que é obtido com a gama. Enfim, você tem aí pelo menos a possibilidade de usar a gama aqui, quadrado log normal, ou a exponencial negativa aqui, né? Mas, e você vê inclusive que essa curva aqui, ela não ficou realmente muito boa. Mas um outro detalhe importante é que você tem dois picos na distribuição, muito em função do resultado de você ter juntado as informações de duas simulações. O que não é legal, mas como a gente estava com poucos dados, a gente juntou, também para mostrar esse efeito de juntar dados distintos, o que pode acontecer. Pode dar alguns problemas, e esse aqui é um dos problemas que podem ocorrer, tá? Aqui, pessoal, se você quiser, você pode também rodar e obter qual é o melhor método, certo? Aqui, de novo, você pode fazer a aplicação do comando fitter, só que para os tempos de atendimento. E aí, o tempo de atendimento realmente não tem jeito, tá, pessoal? Aqui você vê que a normal é uma boa opção, não é a melhor, ficou em quinto lugar. Tem outras melhores, como Qi quadrado, gama, log normal, Cauchy, tá? E a Cauchy deu um ajuste bacana ali, tá? Ele tem um desenho, inclusive, aqui, certo? E aqui são os parâmetros, inclusive, da distribuição de Cauchy. Então, se você quiser usar a distribuição de Cauchy, né? Qual que é a média e o desvio padrão, ok? Enfim, tem os parâmetros da distribuição. Então, a gama, por exemplo, ela tem três parâmetros. Tem o A, média de desvio padrão, certo? Então, dependendo da distribuição, pode dar mais de um parâmetro, tá? Aqui, pessoal, eu estou separando por simulação os dados, porque a gente tinha misturado os dados. E, eventualmente, isso é um procedimento que não é legal, não é adequado. Inclusive, eu fiz alguns gráficos aqui para mostrar, gráfico de scatter, né, que a gente chama de dispersão, para ilustrar que existe uma certa diferenciação entre os dados da simulação 1 e 2, pelo menos no que tange ao intervalo entre as chegadas. E para o tempo de atendimento, a gente tem a gente também tem uma diferença não tão grande, tá? Aqui já não é tão grande, o que implicaria que talvez o ajuste de curva para cada uma das simulações dê igual. Aliás, essa é a proposta do projeto 3, que eu vou deixar em aberto aqui, tá? Aqui tem um outro post muito bom também, que ele mostra como é que você pode desenhar função de poação exponencial. Tá? Então tem os equacionamentos aqui, em termos estatísticos, os desenhos, os comandos em Python, é um post bem bacana, bem detalhado, bacana mesmo. E a gente aproveita isso aqui. Aqui já tem o código desse post. A ideia, na verdade, é que nesse projeto 3 você tenha, eventualmente, fazer um ajuste manual via exponencial, ver o que você consegue fazer de melhor, fazendo manualmente, e atrelar a exponencial com a Poisson. Porque existe um teorema que diz que as, as duas funções estão relacionadas, a gente já comentou em uma aula anterior. E aqui o projeto, de fato, é você fazer essa análise exploratória em dois sentidos, tá? Qual é o primeiro sentido que é importante aqui? O primeiro sentido é você separar os dados em simulação 1 e 2 e comparar com os dados agregados. E aí tem, dependendo da matrícula da pessoa, do RA, você vai ter que fazer uns comparativos aqui, tá? E a outra coisa importante é, ok, tudo bem, eu peguei e fiz os ajustes, né, para a simulação 1 do tempo de atendimento, ou intervalo entre chegadas, e comparei com o agregado, enfim. E aí tem vários cenários para você fazer análise. E depois você pode fazer um ajuste manual, na mão, para ver o que você consegue de parâmetro, o que seria um bom parâmetro que faria um bom ajuste, tá? E saber qual é a poação correspondente naquele ajuste manual da exponencial, tá? Isso usando gráficos e tudo.
e fazer um resumo ao final de tudo, criar uma célula de texto, fazendo conclusões aí de tudo. Esse é o projeto 3. Então você repara que a gente agrega ali várias questões de estatística, ajuste de curva, coleta de dados, limpeza de dados, enfim, várias coisas. É um projeto que demanda uma certa carga, um certo entendimento de estatística, um certo entendimento de várias questões que já foram colocadas em outros vídeos dessa playlist, mas eu acho que é um projeto muito importante que conecta a prática com a teoria. E é nessa conexão que as coisas se tornam as coisas realmente importantes é que são discutidas aqui, né? Enfim, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Se algum ponto ficou obscuro, comentem aí e aí a gente vai fazendo um diálogo bacana, tá bom? Próxima aula, eu vou falar do modelo de teoria de filas, vários modelos. Então eu conectei a questão da coleta de dados com questões de ajuste estatístico e agora esses ajustes estatísticos vão conectar com a teoria de filas, que depois vai conectar com modelos de simulação. Porque a base matemática que permite que aqueles modelos de simulação funcionem e tenham certas propriedades que a gente consiga obter, tem um embasamento matemático da teoria de filas, tá bom? Tudo isso vai ser conversado na próxima aula. Até lá, um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau!